Olá, associados, olá, associadas da Cotribá, colaboradores e colaboradoras da Cotribá. Hoje estamos aqui numa missão diferente de resgatar história atual, antiga também, de um colaborador nosso que tem a sua trajetória já marcada e vai marcar muito ainda aqui na Cotribá o que ele faz e o que ele fez dentro da Cotribá. Estamos falando do João Carlos Metz, do Metz, com o seu programa de rádio que ele faz há tantos anos, que ninguém sabe mais se é o informativo Cotribá ou se é o programa do Metz. Na sua grande audiência de associados, colaboradores, pessoas não ligadas à cooperativa do meio urbano e do meio rural, que, escutei hoje no programa do Metz, o Metz falou que ia chover, o Metz falou que o soja vai baixar. Então, muita gente não sai de casa sem escutar o informativo Cotribá de manhã, mas principalmente pelo programa do Metz. Então, para valorizar esse companheiro dessa cooperativa, esse colaborador dessa cooperativa, a gente está hoje aqui entrevistando ele que fez tantas entrevistas, cobriu tantas matérias, divulgou tantas notícias da nossa querida Cotribá. Hoje a gente quer dar uma devolutiva para ele, de ele contar um pouco desse lado dele da Cotribá. Metz, quem é a Cotribá? Olha, a Cotribá eu conheci, primeiro que uma surpresa para mim, eu vim aqui para fazer uma entrevista com o Sérgio, e hoje eu acho que pela primeira vez eu vou dar uma entrevista, me pegar no contrapé aqui, mas porque eu não sei dar, até hoje não sei se eu sei dar entrevista, mas a Cotribá para mim, eu tenho a lembrança do meu pai, do meu avô, eles eram associados da cooperativa, e nós lá do interiorzão, linha pulador, né? Eu sempre ficava pensando um dia, porque a cooperativa era uma referência sempre. Vou lá na cooperativa e banco. Cooperativa é uma referência, mas olha, um dia se ajeitar eu vou trabalhar em cooperativa. Depois o destino me ajeitou, eu fui fazer o vestibular para agronomia em Santa Maria. Não deu certo, fui para Ijuí, tinha um curso de cooperativismo, na antiga Fidene. Você, como adolescente, já tinha a Cotribá como uma referência? Passava aqui na frente, dava aquela olhada, assim, olha, tá assistindo, né? E aí, quando eu fui para Ijuí, em 1980, fazer vestibular para cooperativismo, e deu certo. Encaixou, e logo depois eu fiz estágio aqui na cooperativa, e estágios que não eram obrigatórios, mas que acabei fazendo, né, 1981, 80, 81, 82, fazia os estágios sem necessidade. Então, com isso, começou a alguém prestar atenção, né, no nosso trabalho. Eu trabalhava um tempo com o Ivo Pellegrini, com a Venar, né? Então, nós tínhamos o jornal da cooperativa, o jornal Cotribá era, na década de 80, era o que tinha de jornal, nossa, um jornal mensal. E acabei, um dia, na rádio Ibirubá, a gente entrou, eu sempre levava os avisos na... Vamos voltar um pouco ao jornal. No jornal, você lembra quando tinha no meio do jornal os produtores de leite, a lista dos maiores... a lista dos maiores produtores de leite. Sim, saía todo mês. Aquilo era... O pessoal abria o jornal, a página central eram os produtores de leite. 1980, 81, 82, era nessa década aí, né? Então, o que aconteceu? Nós tínhamos o jornal mensal, que era da Cotribá, e os avisos eram diariamente levados para a rádio. E um dia, quando eu levei os avisos, um dia o Nogueira me fechou no estúdio, lá no estúdio e disse: hoje, tu vai fazer. Não, vai fazer hoje. Ligou a luzinha, vamos lá. No outro dia eu já levei e fiquei pensando, mas tomara que ele feche de novo o estúdio. Gostou da experiência? Gostou, e dali uns dias começou, quem é que é esse que fala? E foi. E aí começamos o informativo Cotribá, depois primeiro na Ibirubá, na CBS e outras emissoras. E isso acabou marcando, nunca pensei, sempre fui ouvinte de rádio. Sempre gostei, quando era criança, meu sobrinho, nós brincávamos de microfone. Sim, parece que tudo meio que se desenhou. E
A gente brincava, eu brincava de microfone, na época daquele adolescente lá, e acabou como informativo da Cotribá, né? E hoje fazer esse programa de rádio, o teu trabalho na comunicação, é uma brincadeira também ou é muito profissional nisso? Ou também tem essa parte da diversão? Se eu tomo chimarrão, então, quando não tem chimarrão, parece que não funciona. Quem fuma, quem toma chimarrão sabe que é uma coisa assim que você está toda hora pensando. Eu hoje já estou pensando no informativo de depois de amanhã. O de amanhã já está? Não, o de amanhã já foi anteontem. Então, é uma coisa assim que e você sabe que tem gente ouvindo. Tanto é que quando dá um probleminha de falta de luz, ou o rádio fora do ar, mas o que aconteceu, o que deu? Então é tipo um chimarrão, um churrasco para mim, meu rádio e é o natural do dia a dia. Não vejo nada de diferente, mas nunca pensei em trabalhar em rádio. Gostava sempre de ouvir rádio, mas de trabalhar em rádio no informativo nunca me passou pela cabeça. E hoje 44 para 45 anos. Essa história de cooperativa, olha, uma história de décadas, né? Não é de... E é verdade que a cooperativa, a nossa Cotribá, atualmente, agora com 115 anos, né? Sim. Quem descobriu aquela datação lá atrás foi você mesmo, Médici, que vasculhou um sótão? Eu não sei se foi um acerto ou foi um erro, porque eu sempre tinha um orgulho. A Cotribá, ela foi transformada, ela foi fundada em 21 de janeiro de 1911. Foi transformada em cooperativa agrícola mista em 11 de setembro de 1968. E a data do meu aniversário é 11 de setembro. Eu disse, mas parece que caiu assim. Era a cooperativa, onde eu sempre pensei em trabalhar, ela fazia aniversário. O aniversário era de 1968, 11 de setembro, era no dia do meu aniversário. Aí um dia, eu e o ex-pastor José, o historiador José, nós fomos lá no seu Edgar Gabi, eu já tinha ido umas 2 vezes lá, e o seu Edgar, ali no Mato do Gabi, como é chamado, eu pedi para ele se eu podia subir lá no sótão, dar uma olhada nas coisas. Ele sabia que ele tinha coisa antiga, daí tinha Calena posta, coisa, revista, de tudo, escrito em alemão. E o que aconteceu? De repente eu olho lá um papel, uma papelama lá no meio da papelama, abri uma ata de fundação aos 21 dias do mês de janeiro de 1921, reuniram-se os agricultores para a fundação da Canoas no Chaco General Osório. Eu desci lá, eu disse, José, olha que eu achei aqui, o seu Gabi. Eu acho que nem sabia. Quem tinha guardado isso era o Helmut. O Helmut Keller foi gerente em 1911 até 1922, 23. O que aconteceu? Eu disse, olha, José, eu descobri uma coisa que você... Eu disse, posso levar? E eu trago. Para isso não zurück, né? Ele disse, traz de volta. Aí eu cheguei aqui e nós tínhamos a ata de fundação. Aí, de repente, a Cotribá de 37, 38 anos passou para 90 anos de fundação. E isso faltava para nós. E o ata registrado no CERC, tudo, só não tinha esse papel. Então ali mudou a história da Cotribá, assim, de um jeito de poucos anos, de poucas décadas para quase 100 anos. Né? Foi uma história assim muito bonita, só que perdi a data de fundação daí. Se a Cotribá fosse uma pessoa ou um ente da gente, um irmão, o que é a Cotribá para ti? Família junto. É uma peça do xadrez, é uma carta do baralho e é a família. Aqui todos os dias quando você chega, imagina quantos 1000 vezes esses degraus da Cotribá aqui, subir, descer, quantos 1000 programas, nunca fiz o cálculo de quantos 1000 programas dá isso de 44 anos. A intenção é fazer bem cada programa, não contar todos eles. Não tem como contar, mas é sempre procurar levar aquela informação
que seja acessível para quem está ouvindo. Até um dia um associado me pediu, uma pessoa me pediu, Metz, o que te levou a fazer um programa de rádio, por exemplo, tem um programa de música, de viola, por exemplo, e o programa da cooperativa, aquela bandinha, aquele jeito. Eu disse para ele, olha, é assim que eu gostaria de ouvir. Eu disse, mas é assim que eu gostaria de ouvir, um programa ou musical, ou um programa agrícola. Então, eu faço como se fosse para mim. E pelo jeito está dando certo, né? Não tem como a gente negar que o que a Cotribá passou nos últimos anos, ou no último ano, tem uma dificuldade muito grande. E você levou o programa de uma forma que isso não causou pânico, assustou. Pelo contrário, ele foi um programa que sempre levou confiança. Como é que foi fazer esse programa? Não é fácil. Não, ele é um momento diferente, né, Sérgio? Você vê que nós passamos por muita coisa. Eu sei que quando o Carlito era presidente, ali na questão da Central Sul, o Cotribá teve um rombo de soja também. Ali também não foi fácil, né? Mas acima de tudo, confiança, né? Você tem que ter a confiança que a família tem que seguir, né? Com o Cotribá, nós temos que seguir, e tem que seguir com cooperativa, porque sem cooperativa a gente não tem noção, você não sabe, é que nem namorada, você muitas vezes valoriza só depois que você perde. Isso no meu tempo, agora faz tempo já, mas geralmente quando você perde alguém, aí você valoriza. Quando você perde um ente querido... Quando você perde alguém, você perde alguma coisa, opa, meu Deus, eu perdi tal coisa, perdi tal pessoa, então é a Cotribá a mesma coisa, e pode ser, e com certeza, vai ser assim, se acontecer que não vai, mas a gente mas acima de tudo a confiança na diretoria atual, né, que tem a equipe, nós temos colaboradores aqui firmes no propósito que permaneceram, eu acho que essa é a ideia, seguir em frente. Não só porque a gente está passando, porque eu sempre digo, não é o tempo que passa, quem passa somos nós. Então nós vamos passar, mas a entidade tem que ficar e vem aí. Família, vem filho, vem netos, vem filho de associado, vem gente que vai tocar. A propriedade agrícola vai terminar, ninguém vai eliminar a terra. Vai ser plantada. A terra sempre vai ser plantada. Por um, por outro vai ser plantada. Né? De preferência que seja sempre do ente, da família, né? De todos. É assim que funciona. Não tem outro jeito. É matemático isso. É agromatemático isso. Como o Metz vê a Cotribá do futuro, uma Cotribá daqui a alguns anos, como o Metz tem essa visão, essa vontade de futuro para a Cotribá? Nós começamos pequeno, né? Nós começamos pequenos. Por que não podemos recomeçar pequenos e crescer? Essa é mais uma vez a matemática entra junto, né? Eu acho que assim como nós começamos pequeno, crescemos, de repente um crescimento, nós tomávamos muito antigamente quisuco, né? Sim. Antigamente nós tomávamos muito quisuco. Ou de uva, eu gostava. Então que o crescimento seja de suco de laranja, suco de uva, né? Que não seja quisuco. Parece que é uma... Eu acho que por aí, se nós fazermos mais suco, sermos mais natural do que um quisuco, nós temos tudo para voltar a crescer, a ser grande. Essa é a ideia. E uma cooperativa só cresce, mas se o associado quer que ela cresça, é isso na tua visão também? É o associado que faz a sua cooperativa? Você já viu uma família crescer sem união? Olha os exemplos dos empresários aqui. Vamos pegar Ibirubá. Ibirubá, os grandes empresários aqui. Como é que eles cresceram? É simples. Matemático mais uma vez. É por aí. Só cresce se nós tivermos o associado, ver o lado positivo, parar de pegar a lei do 99. Porque a lei do... Você pode ver quando sai uma notícia positiva, vamos dizer da cooperativa, alguém dissemina? Difícil, né? Sai uma ruim, meu Deus do céu. Pode ser uma ruim que não tem nada a ver com o Grêmio,
mas aí todo mundo puxa Grêmio. Se for uma coisa ruim, Inter, assim, às vezes não tem nada a ver nem com a cooperativa, nem com a entidade que a gente está ligado, mas que as pessoas fazem questão de fazer isso crescer, né? Aquela coisa, aquela negativa, né? O cara sabe que tem sal que chega na comida, tem que chega. Vou botar mais uma colherada de sal, só para os outros não comerem. Primeiro tira e vou botar mais sal. É assim que funciona. É uma pena que a sociedade é a lei do 99, né? 99 coisa certa, ninguém fala nada, né? É o natural do dia a dia, cada vez mais agora. E as redes sociais, então, é uma coisa impressionante, né? Isso é o que a gente vê no dia a dia aí, né? Quando que tu pensa que vai ser a melhor fase, ou que foi a melhor fase da Cotribá? Eu acho que a melhor fase, não existe melhor nem pior. Os dias da gente que são, às vezes eles começam ruins e terminam mal. Outras vezes começam mal e terminam bem. Nós começamos bem, muitas vezes o dia a dia, de repente, transformado em anos, não foi o que a gente esperava, mas a gente espero que o dia comece bem, a nova fase da Cotribá comece bem e termine bem no final do dia. Essa é a ideia. Muito bom. Por aí. O Mets, ele não vai se entregar, né? Ele vai fazer esse programa, essa divulgação da Cotribá por muitos e muitos anos ainda, muito tempo ainda. Às vezes eu ando muito de moto, Sérgio, e às vezes o pessoal me vê, eu me protejo muito de casaco, às vezes umas 9, 10 anos eu esqueço de tirar. Eu disse, mas você tá de casaco e coisa. Eu disse, olha, eu sempre digo, vocês têm que cuidar dos avós. Eu tenho que cuidar da voz. Então, enquanto eu tiver perna, enquanto eu tiver voz, enquanto a Cotribá quiser ir a mim, um dia, 44 anos de Cotribá, hoje o Picasso é o mais antigo. Eu sou o vice hoje, vice do Picasso. Então, enquanto eu tiver, eu dizia, tem 44 anos, aí uma pessoa dizia, eu não lembro quem foi, mas uma coisa que eu nunca tinha pensado, olha, se tu está 44 anos, deve estar bom para os dois. Por aí. É um casamento que não se desata. Pois é, eu nem sei que boda seria. Mas 4 de agosto agora de 2026, são 45 anos, né? Os primeiros 10 anos na comunicação, depois os outros 10 também, mais 10 e mais 10. Então, todos eles na área de comunicação. E eu sei que nas aulas, hoje tem ex-colegas nossos que sempre dizem, porque eu sentava bem no fundo da sala e geralmente eu só dizia 2 coisas. Boa tarde, bom dia, boa tarde e tchau. Eu era o mais quieto da turma, sempre fui muito, muito quieto, muito reservado. E, de repente, mudou. Então, é por aí. A gente vai levando, Sérgio, eu acho que a confiança, acima de tudo, de ter a Cotribá como família, que permaneça, né? Sim. Temos uma família menor hoje, né? Mas a ideia sempre é retomar, principalmente a confiança, esse trabalho que está se renovando, está se buscando fazer com que a sociedade também entenda isso. A sociedade precisa entender isso, é importante. Não só o dirigente, o funcionário, o associado, mas a sociedade como um todo. O cooperativismo e o agro, ela passa assim por um processo muito difícil. Né? A coisa não está fácil para ninguém. Não. Né? Imagina a Cotribá nesse momento de dificuldade, eu acho que temos tudo para fazer com que haja essa retomada, né? De pequeno para médio, e vamos crescendo junto. Sem isso não tem jeito. Mets, eu quero que tu dê um depoimento para os nossos associados e a tua audiência também do teu programa, desculpa. Que mensagem, o que você tem a dizer para essas pessoas que te ouvem todos os dias? Primeiro eu quero dizer que o entrevistador é bom, hein? Olha, a mensagem que eu deixo é
A mensagem que eu deixo é que sejamos honestos, que continuamos trabalhando e que tenhamos fé, principalmente fé em Deus, fé no futuro, no presente e no futuro, porque do presente e do futuro depende muita gente, muitas coisas nesse Rio Grande afora. Essa é a mensagem. Fé em Deus, honestidade e trabalho, muito trabalho, cada vez mais. É isso. Obrigado, Metz, pela entrevista e muito obrigado por todo esse trabalho de 40 e quase 45 anos aí pela nossa Cotribá, cooperativa de tantos associados. Como você disse lá atrás, eram poucos, hoje são mais de 11 mil associados que dependem do bom desempenho dessa cooperativa e que tu colabora para isso, porque ela sempre tenha esse bom desempenho. Valeu, assim como muda a fisionomia, muda o cabelo, muda as pessoas, e se mude também, mas que acima de tudo estejamos unidos. Esse é o grande foco nosso de cooperativa. Verdade. Obrigado.